ouvindo? Ah, ok. Não é porque eu não estou tendo retorno de vocês. Então, nós vamos começar. Isso, ok. Então, nós vamos continuar aqui da aula passada. Nós fomos, então, até elementos orgânicos e elementos limitativos, e aí a gente vai continuar, né, completando o caderno aí a partir daí, tá? Então, seguindo aí a Constituição Federal, é um dos nossos elementos aí que são, né, demonstrados por José Afonso da Silva, nós continuamos para os elementos socioideológicos. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, para poder vocês conseguirem acompanhar, tá bom? Ok. Então, os elementos socioideológicos, né, que é o item 3 da nossa apostila, ele diz que são da ordem social, um exemplo. Correlatos ao estado do bem social que revelam caráter intervencionista e social das constituições modernas. Então, vocês veem que os elementos são classificações, demonstrações do que nós temos na Constituição Federal. Então, seria um exemplo aí do item 3, e elemento socioideológico. Então, a ordem social está lá no título 7, né, título 8 da Constituição Federal. Nós podemos também ainda, né, ter como elemento o próximo, que é o elemento de estabilização constitucional. No caso aqui, deixa eu só vocês. Deixa eu. Isso. Elementos de estabilização constitucional seria o item 4. Ele é destinado, então, a assegurar o quê? Solução de conflitos constitucionais. Se tem um conflito, vamos supor, entre o direito à vida e o direito ao plano de saúde, um direito econômico, qual seria a sua sobreposição? Nesse caso, seria o direito à vida, né? Porque ele é primordial. Inclusive, né, ele está aí previsto como uma das cláusulas aí previstas no artigo 5º da Constituição Federal. Então, o que esse elemento de estabilização constitucional ele prevê? O que ele busca? Ele busca alcançar a paz social. Nesse sentido, então, temos aí como exemplo as cláusulas pétreas também, que inclusive nós vamos falar várias vezes dela hoje. Ela está prevista lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal de 88. Tem alguém que tem que tirar o som, que está interferindo na aula. Quem está falando agora, por favor, o áudio, para poder não atrapalhar a continuação, por favor. Então, os elementos formais de aplicabilidade é o último elemento que nós temos aí. Os atos de disposições constitucionais transitórias, inclusive eu vou mostrar aqui para vocês, eles estão previstos aqui. Ele vem junto com a Constituição Federal, ele vem anexo à Constituição. Ele se inicia aqui, né? Ele vem 250 artigos da Constituição Federal e ele vem anexo, é uma regra de transição. Esse ADCT, que a gente fala, né, como exemplo, ele é uma regra de transição aplicada, inclusive, para várias outras regras. Vamos supor, o CPC de 2015, ele teve a transição, que era o de 73 e passou para o de 2015. Enquanto estava no vacatio legis, que é aquela época que ainda não se aplica totalmente a nova lei, ainda tem regras de transição, esse ADCT ele continuou sendo aplicado, essas regras do ADCT, em que pese ser da Constituição, ele é aplicado para todas as outras. Então, quem praticou um ato previsto no Código de Processo Civil durante essa regra de transição, dependendo da data ou dependendo do caso, aplicou-se a regra antiga do CPC de 73 ou então a regra nova do CPC de 2015, ok? Nós temos, então, agora o próximo, que é o início da unidade 1.2. No nosso livro, a gente segue aí a sequência dele o sumário que a gente tem dele aqui. Nós vamos agora, então, para o segundo tópico. Nós estamos aqui nos 1.2, Fundamentos Filosóficos e Políticos da Constituição Federal de 88. Então, nós vamos iniciar agora a
explicação desses fundamentos e iniciando pelos princípios. O princípio, ele nada mais é do que uma base, é como se fosse tudo que você estrutura o seu regramento. Então, tem, inclusive, alguns doutrinadores que trazem, né, essa equiparação de princípio como regra, como norma, mas tem a explicação e o conceito também, que é doutrinário. Então, a gente tem que passar por ele para poder tentar entender o sentido especificamente de cada uma dessas unidades que a gente tem para poder explicar. O que é que o nosso conceito de princípio nos diz, na unidade 1.2? Ela diz que é mandamento nuclear de um sistema, ou seja, ela é uma base, ela é um sentido fundamental para nós. Então, o princípio, o que ele é? Ele é a base, ele orienta, direciona, mais do que uma regra, porque a regra em si, ela é específica para cada caso. O princípio, ele é geral. Então, se você tem um princípio, ele vai reger todos dentro daquele ordenamento. A regra, às vezes, você não se aplica para você, porque ela é específica. Se você não praticou aquele ato que está previsto na regra, você não se enquadra, então ela não te atinge. Agora, o princípio não. O princípio, ele atinge a todos nós. Mesmo que de maneira simplificada, mas nós temos como que seguir, né, aquele regramento baseado em todos os princípios que a gente tem no nosso ordenamento jurídico. Então, esses princípios, o que vocês têm que entender é que eles são mais abrangentes do que as regras. Então, é mais amplo. E as normas em si, ela tem dois sentidos, né? No caso aí, a doutrina traz que ela pode ter um sentido amplo. Eles, inclusive, falam que ela não possui um sentido deôntico, uma palavra um pouco difícil para vocês, né, inicialmente, porque vocês estão no primeiro período. Mas ela diz o quê? Esse sentido amplo quer dizer que ele é tão abrangente, tão demanda para coisa que você não consegue sentir um sentido completo nela. Então, ela é tão geral que você não consegue restringir. Agora, no sentido estrito dessa norma jurídica, é uma explicação específica para aquele caso. Então, vamos supor, não matar ninguém, né? No caso aí, a regra é preservação da vida. Então, se você não se enquadra naquele tipo, né, naquele fato típico, você não praticou nenhum ato desse, isso é específico no sentido estrito só para quem praticou. É um dever moral, ou seja, você sabe que tem uma regra, por mais que você não sabe quantos anos de pena, você não sabe especificamente o que vai acontecer com você, você sabe que tem uma regra que te impede de praticar aquele tipo de ato. Então, tem que entender entre princípio e norma jurídica essa diferenciação. O princípio se aplica para todos. A regra nem sempre você vai se encaixar nela. Vamos para uma explicação da área tributária. No tributo, se você não adquire renda, você não vai ter que pagar imposto de renda. Agora, você sabe que essa lei existe. Agora, o princípio de que todos têm o mesmo direitos iguais perante a lei, isso todo mundo sabe. Então, uma regra é uma norma específica, tanto em sentido amplo como no sentido estrito, e o princípio é geral para todo mundo, tá? Aqui, na Constituição Federal, nós começamos lá, né, no preâmbulo, lá no artigo 1º, falando o quê? Os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Lembra que nós passamos por todas as constituições federais? Inclusive, trouxe elas aqui para poder a gente relembrar, né? Que começou lá em 1824, passando por 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, a emenda constitucional número 1, que é em 1969, que alguns falam que é Constituição ou não, mas nós estamos agora na de 1988. E os princípios específicos em relação à Constituição Federal de 88 teve uma mudança muito grande. Por quê? Porque nós temos uma Constituição chamada cidadã, ou seja, ela tem princípios fundamentais que nos protegem, nos regem de uma maneira nunca vista antes. Então, nós vamos começar aqui no artigo 1º, né, da Constituição Federal. Quem puder acompanhar aí no artigo 1º, nós temos aqui Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 1º.
A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios, constitui-se em Estado democrático de direito. E tem como então, ela vai explicar quais são os fundamentos que estão previstos aqui na Constituição Federal de 88. E aqui no título, né, no caso, você pode ver aqui o conceito de república, né, que está aí no artigo 1º, República Federativa do Brasil, ou seja, federação, república, né, é um conceito que a gente vai ver agora, federação, um segundo conceito, e Estado democrático de direito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer uma coisa muito importante para nós, porque república significa coisa do povo, ou seja, é uma res, né, que no caso do latim traz essa palavra, e povo pública. Então, é uma regra direcionada para o povo. É uma regra constitucional que protege o povo, né, que está inserido aqui nesse país. Então, qual que é a finalidade disso? Organizar o Estado. Então, se a gente não tivesse regra, igual a gente viu nas aulas passadas, seria um caos, porque a gente não conseguiria aí delimitar, atingir e proteger todos os cidadãos que estão no nosso país. Então, desde o primeiro artigo da Constituição Federal, ele vem trazendo essas características, esses conceitos de proteção do povo, para quê? Para que nós possamos viver com harmonia. Então, nesse sentido, as características da República são quais? Eu trouxe elas aqui para vocês, da 1 a 5. Vamos lá. Representatividade, ou seja, nós temos o direito agora, com a Constituição nova, de nos escolher o nosso representante. Então, através do voto direto, popular e secreto, nós podemos escolher os nossos representantes. Quem que vai estar lá, né, sendo a nossa voz, junto ao Congresso Nacional, representada aí, né, pelas duas balanças aí, que seria o Senado e, no caso, a Câmara dos Deputados. Isso, em conjunto, é chamado Senado Federal. Então, nós, né, de 2 em 2 anos alternados, que são de 4 em 4 anos, cada uma das escolhas, nós escolhemos os nossos representantes. Eletividade. O que seria a eletividade? É a escolha, né, no caso aí, de um representante de cada uma das formas, né, os vereadores, os senadores, o presidente, o nosso prefeito, por meio do voto, né? Então, através do voto, nós podemos escolher, né, cada um dos nossos representantes. Periodicidade, então, ele vai exercer o seu mandato conforme está previsto na lei. A Constituição Federal, ela mesma delimita qual que vai ser o período aí, né, desse mandato e todas as regramentos que para ser escolhido, quanto tempo que ele vai exercer, de que forma ele vai exercer, quais são as formas que ele poderia eventualmente, né, o que ele tem que praticar para poder perder isso, quais são as regras, inclusive, de idade para cada um deles ser eleito. Responsabilidade, né? Então, a República também traz essa consideração. Então, essa característica é dever de probidade administrativa, ou seja, o nosso representante, ele tem obrigações, ele tem regras a ser cumprida. Então, nesse sentido, vai estar delimitado também na Constituição Federal todas as regras que ele tem que obedecer, né? Dentro do exercício do cargo que ele se propôs e venceu. E a soberania popular? O soberania popular nos diz o quê? Que o poder emana do próprio povo. Então, o povo pode também exercer esse direito. Vamos supor, uma ação popular. Nós mesmo, como povo, né, desde que obedeça às regras previstas para a ação popular, nós também podemos legislar, né? Então, assim, nesse sentido, sempre vai ser obedecido também essa característica dentro da República, que é a decisão do povo fala, inclusive, que a voz do povo é a voz de Deus. Por quê? Porque o povo tem voz. Então, a Constituição Federal de 88, ela traz para nós, como característica da República, esse direito, que o povo tem direito, né? Todo poder emana do povo. Agora, a federação. Federação é o quê? A forma do nosso Estado. Então, ele é República Federativa do Brasil, ou seja, foi eleito, né, aí pelo legislador constituinte, quando foi feita a nossa Constituição Federal, essa forma, né, de Estado. Então, o nosso Estado
uniu-se, né, em vários aí estados e fez-se um país chamado, né, no caso aí, República Federativa do Brasil. Então, não é só o nome Brasil, ele é uma federação, uma união, né, de todos os estados. Tanto que temos regramentos específicos para essa federação. Então, essa federação, ela não pode ser diluída a qualquer momento. Isso tudo tem regramento para poder manter os estados, eles unidos, né, mas respeitando também cada uma da sua liberdade. Ele tem inclusive uma Constituição própria. Nós aqui no estado de Goiás, nós temos uma Constituição goiana, né, uma Constituição do estado de Goiás, então ela é espelhada na Constituição Federal, mas ela tem que obedecer o regramento geral, que é, no caso aí, da federação, mas também não adentrar dentro do mérito administrativo de cada um dos outros estados, né, ou outros municípios. Então, cada um tem a sua autonomia, mas tem que obedecer também o regramento interno e o regramento exterior. Então, os estados do Distrito Federal, eles têm essa autonomia, mas se unem, né, para uma forma de subordinação geral, mas também com a sua independência. Então, ele pode gerir as suas próprias coisas internas, decidir como que serão os cargos, como que isso vai ser desenvolvido, né? Tanto que, inclusive, agora que a gente está vendo aí em relação à pandemia, cada um dos estados, ele tem a sua autonomia para poder decidir como que vai ser a regulação dessas formas aí, inclusive desse isolamento social, né? Diferente em cada um dos estados. Então, eles têm essa autonomia, são autônomos, mas também tem que obedecer a uma regra geral, que é, né, a Federação da República, né, República Federativa do Brasil. Qual que é o objetivo, então, dessa federação? É organizar essa estrutura do Estado. Ele traz, então, uma organização para quê? Para poder todo mundo viver em harmonia. Então, às vezes, tem uma inconsistência no lugar, o que vai acontecer? Vai, inclusive, ter uma intervenção. Aí vai poder ter uma intervenção do Estado no município, né? Ou então da União no Estado, quando tem uma inconsistência, porque o objetivo geral da federação é trazer essa harmonia. Se não tem uma harmonia, se tem uma instabilidade, isso pode ser feito. Inclusive, é um dos nossos conteúdos que a gente vai ver nesse semestre. Então, a federação é formada o quê? Dentro dos limites que a Constituição Federal no prevê e confere o quê? Autonomia aos entes federados, que são aí os estados e Distrito Federal, só que ela é indissolúvel, não pode mais, igual acontecia antigamente, de um estado querer desmembrar do país, ou querer um entrar no outro, isso somente dentro das regras que estão previstas na própria Constituição Federal. Só pode fazer o que está previsto lá. Então, nós temos esse regramento geral em que pese ter autonomia interna de cada estado. Pessoal, se tiver alguma pergunta, me manda por escrito aqui, deixa eu acompanhar. Ok, acho que tá 10 pessoas aqui. Ok. E ainda tem algumas características da federação, igual a gente viu aí da República, tem as características principais da federação. Claro que não são só essas, mas eu trouxe para vocês as principais aí que nos regem, né, dentro da nossa Constituição Federal. Isso tudo está descrito no preâmbulo do artigo 1º. Então, isso é um desmembramento do artigo 1º da Constituição Federal, tá? Características, então, autonomia financeira, administrativa e política, né? Então, assim, ele rege o seu próprio dinheiro, desenvolve a forma do seu trabalho e a forma da sua organização, a forma administrativa e política com independência. Reparte a competência para legislar e arrecadar impostos, né? Inclusive, assim, vocês vão ver quando tiver em tributário, como que isso acontece, quem que pode arrecadar o quê, né? Não pode adentrar dentro do direito, né? Da competência de legislar sobre cada tipo de regramento de imposto ou de tributo. Rigidez constitucional. Então, para poder mudar a Constituição Federal, tem previsto a forma específica da forma que vai ser. Se vai ser por uma lei ordinária, se vai ser por uma lei complementar, então, ou a emenda constitucional, então, estamos tendo tantas, né? Então,
especificamente, para cada tipo de mudança, vai ter previsto uma forma. Inclusive, a Constituição Federal é que traz essa previsão. Ela vai prever, inclusive, em cada tipo de previsão, a forma que vai ser essa possibilidade de alteração. Se não for obedecido esse regramento, que é o início, né, como que a Constituição Federal prevê, é uma inconstitucionalidade, inclusive, porque, inclusive, aquelas ações que sobem lá, né, para o STF para ser discutida por inconstitucionalidade, ela vem daí, porque teve um início feito errado, e aí vai bater lá no Supremo. Então, o STF, ele é o quê? Ele é o guardião da nossa Constituição Federal. Oferir aí a previsão que está na Constituição Federal, pode ser que ela chegue lá. Claro que não vão ser todas, às vezes a inconstitucionalidade ela é tão singela que passa batido por todos. Mas se for uma coisa que está ferindo alguém ou algum regramento, isso vai sim, né, ser enviado para o STF e vai ser retirado do nosso ordenamento jurídico. Não pode prevalecer, continuar a existir uma inconstitucionalidade, uma regra que fere a nossa Constituição Federal. E isso é uma das características da federação também. Essa intervenção federal, acabei de falar para vocês, então pode ser que, para proteger o Estado de uma maneira harmônica, a gente tenha essa intervenção. Nós vimos aí, né, que teve no Nordeste, a gente teve no Rio de Janeiro, e nós já tivemos aqui em Goiás antigamente. Então, assim, tudo isso acontece o quê? Para poder manter a harmonia, né, dentro aí dos estados, dentro dos municípios, trazer aí uma continuidade harmônica, homogênea dentro do nosso país. E o item 6 aí da característica, que é a unidade de nacionalidade. A Constituição prevê o quê? Que tem que todos os cidadãos, né, obedecer um regramento para poder não ter o caos. Então, todo mundo sabe, né, nem que não seja 100%, mas todos nós sabemos como que tem que se comportar, o que tem que fazer, se desobedecer, quais seriam aí as penas. Tanto que a lei, né, ela é, né, geral aí para todo mundo e de fácil acesso. Então, tudo isso é para trazer o quê? Uma harmonia dentro da nossa federação, República Federativa do Brasil. E Estado Democrático de Direito, que seria aí, né, o terceiro item que está dentro do nosso preâmbulo aí no caput do artigo 1º da Constituição Federal. O Estado Democrático de Direito é um regime de governo. Então, a democracia, né, é que nos rege. Aí, na unidade de vocês, tem a pergunta, será que eu poderia mudar aí, né, no caso de regime de governo? Será que eu poderia facilmente mudar isso? Então, a nossa Constituição Federal, nós vimos no início as características dela. Ela é rígida, então não é qualquer forma que a gente vai poder fazer uma alteração, principalmente num dos fundamentos que tem aí na Constituição Federal. Então, esse regime de governo é exercido pelo povo. Então, o povo elegeu, né, os seus representantes. O legislador constituinte, quando foi fazer a Constituição Federal de 88, previu, né, essa forma de esse regime de governo, como que a gente ia ser regido, quem que ia escolher os seus representantes, que forma que isso ia se dar. Então, o Estado de Direito, esse Estado democrático, a democracia, está aí dentro do nosso regimento. Então, pegou o liberalismo, o Estado social e juntou os dois e fez a democracia. Então, temos a evolução dos regimes durante a história. Primeiro veio o Estado de Direito liberal, depois passou para o Estado social, juntou as melhores formas que tinham em cada um e fez o nosso, que no caso aí é o Estado Democrático de Direito, onde tenta, né, fazer o máximo para a proteção do cidadão. Então, a gente tem aí a proteção das coisas fundamentais para a sociedade. Então, nós temos acesso à saúde, mesmo que às vezes não seja, né, o melhor dos mundos, mas nós temos esse direito. Nós temos direito à segurança. Então, tudo isso, a base de tudo isso é o que essa proteção? É a Constituição Federal. Então, pegou aí, né, do Estado liberal o quê? Divisão de poderes, garantia, né, de ir e vir, garantia social individual de cada um, direito à moradia, direito à liberdade, direito a acesso à informação. Pegou do Estado social o quê? A
impedimento de injustiça social, buscando o bem-estar, né, da sociedade, juntou isso tudo e fez o nosso Estado democrático de direito. Porque o quê? Busca a cidadania e a proteção de todas as pessoas que moram aqui no nosso país, seja ele brasileiro nato ou naturalizado. Todos que estão aqui dentro, eles vão ser protegidos pela nossa Constituição Federal, tá? Nós passamos, então, a rever o que a gente tinha visto na aula passada, a nossa classificação da Constituição brasileira. Então, como que é que eu posso mudar ou não, né, alterar ou não a nossa Constituição Federal? Tem um sistema muito rígido, tanto que a nossa Constituição, a característica da classificação dela são essas. Ela é promulgada, né, porque ela foi promulgada, né, em 88, ela é uma forma escrita, então não é igual em outros países que vai se juntando decisões judiciais, né, aí do common law, né, que seria igual dos Estados Unidos, onde você pega várias jurisprudências e isso é que vai regendo o país. Aqui não, nós temos no caso, leis, né? Nós temos códigos que prevê a forma escrita da nossa proteção. Então, todas as nossas regras, elas são escritas. E para mudar, não é de qualquer forma. Então, se já tem uma lei que foi feita dentro do regramento, dentro da forma prevista, ela não pode ser alterada de qualquer forma. Então, ela é formal, porque também tem uma forma específica, né, de fazer. Até trouxe aqui para vocês poder vocês verificarem a forma como que a gente faz cada uma das leis. Nós passamos aqui a gente divide aqui, inclusive, a Constituição Federal em livro, título, capítulo, seção e subseção. Então, cada um vai ser que forma. Primeiro eu tenho o artigo, depois nós temos o parágrafo, depois nós temos os incisos e alíneas, e depois nós temos aqui a parte de baixo, né, que seria as letras. Então, você veria a letra A, B. Então, assim, essa forma de ser feita das leis, inclusive da Constituição Federal, ela é rígida, não vai ser alterada de qualquer forma. Tanto que se você for alterar uma dessas alíneazinhas que tem na Constituição Federal, você tem que tirar o parágrafo inteiro. Você não pode tirar só um pedacinho, eu não posso trocar uma letra, eu tenho que trocar tudo. Então, eu tenho que refazer aquela previsão legal. Então, é uma forma muito rígida, de forma escrita, formal, porque a Constituição nossa foi promulgada. Na Constituição Federal, é muito mais difícil uma alteração através de emenda constitucional. A lei em si, ela pode ser alterada com mais facilidade. Agora, a Constituição Federal, somente em alguns casos. E tanto que nós temos as cláusulas pétreas, né, que não tem previsão para alterabilidade, a não ser assim, se tiver mudança no regime de governo. Então, será que existe essa possibilidade? Essa é a pergunta, né, que tem no nosso capítulo 1, alterar a Constituição Federal por meio de uma emenda para adotarmos o parlamentarismo no lugar, né, do sistema de governo, porque nós, né, no caso aí, será que teria essa possibilidade de alteração? Então, para poder ser feita uma PEC, que é a proposta de emenda constitucional, para poder tirar alguma cláusula pétrea do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, que fere a separação dos poderes, não é possível. Por quê? Vou ler para vocês aqui o artigo 60, parágrafo 4º, para poder vocês verem o que é que está previsto lá como cláusula pétrea que não pode ser alterado. Só um minuto que eu vou pegar aqui. Artigo 60. Emenda à Constituição. Artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, do Presidente da República, de mais da metade da Assembleia Legislativa das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros, ou seja, é muito difícil a alteração. Parágrafo 4º, vou direto para ele. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, ou seja, não pode mudar. A forma federativa de Estado, né, República Federativa do Brasil, que é o que a gente está estudando, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, né, no caso aí, poder legislativo, executivo e judiciário, e os direitos e garantias individuais, ou seja, todos esses
são cláusulas pétreas. Eles não podem ser alterados através dessa emenda à Constituição Federal. Tem que ter toda uma logística específica para poder ser alterado, tá? Então, a nossa Constituição Federal, dentro dessas características dela, ela é o quê? Rígida, né? Uma forma muito difícil de ser mudada. Inclusive, no artigo 2º do Ato de Disposição Constitucional Transitória, né, que vem aí aquele que eu mostrei para vocês, que vem aqui junto com a Constituição Federal, que são as regras de transição, que vem anexo à Constituição Federal, ela prevê que o sistema de governo, parlamentarismo ou presidencialismo, ele deve ser definido através de plebiscito. Ou seja, quando foi ter a decisão para presidencialismo, foi escolhido pelas pessoas. Então, não vai ser uma emenda à Constituição, né, uma proposta de emenda, uma PEC, para poder mudar. Então, não seria dessa forma tão singela. Teve, inclusive, um andamento de uma previsão aí, pedindo a mudança para esse parlamentarismo, ela foi arquivada, teve andamento, chegou no STF em 88, e isso foi arquivado porque as próprias pessoas que fizeram o pedido desistiram desse pedido. Então, isso tudo, né, tem que ser considerado. Eu tenho até o número dela aqui, para quem quiser depois fazer a verificação. Depois eu vou passar para vocês. A proposta de emenda constitucional, então, ela só pode ser feita, igual a gente leu ali no artigo 60, né, parágrafo 4º da Constituição Federal. Somente quem pede, presidente da República, 1/3 dos deputados federais ou senadores, mais a metade da Assembleia Legislativa, ao tanto de gente que precisa para poder fazer esse pedido. Então, para poder fazer essa mudança, além do plebiscito, precisa de tudo isso. Então, é uma forma muito difícil disso acontecer. Ainda no artigo 1º da Constituição, né, nós temos algumas considerações muito importantes que, inclusive, às vezes você fala assim, estou no primeiro período, isso não é importante. É importante. Isso aqui cai na OAB, que despenca, todos os concursos cai essa pergunta, inclusive o concurso que eu fiz agora do Ministério Público Federal, caiu essa mesma pergunta. Então, assim, é uma forma que vocês já têm que ir assimilando desde o início aqui da faculdade, tá? Então, o artigo 1º, ele prevê o que é tão importante para nós, forma de governo. Então, se perguntar para você, qual que é a forma de governo aqui no Brasil, ela é chamada república. E qual que seria a forma de Estado? Federação. E o regime de governo é a democracia, que é aí o Estado democrático de direito. Então, eles são eleitos pelo legislador constitucional, né? Foram feitos, escolhidos quando foi feita a Constituição Federal de 88, por isso que está no início, né, no artigo 1º, que são os fundamentos, né, da nossa Constituição Federal brasileira, a nossa Constituição Federal Cidadã. Então, voltando, forma de governo, república, forma de Estado, federação. Federal. E regime... Federação. Que eu falei? Federação e regime de governo. Então, vamos voltar. Artigo 1º. A forma de governo, república, forma de Estado, federação e regime de governo, Estado democrático de direito. Aí vocês vão copiando essa parte aí desses slides junto do caderno, porque depois, quando eu for vistar, eles vão continuar aí como se estivesse na aula presencial, tá? Então, nós passamos, então, como a gente iniciou essa unidade 1.2 com os princípios, o princípio primordial que nós temos aí no preâmbulo da Constituição Federal, no artigo 1º caput, seria qual? Os poderes, né? Separação dos poderes. Então, a União, ele prevê que são poderes da União, o Legislativo, Executivo e Judiciário. Não pode ter nenhuma norma que fere essa separação dos poderes. Então, esse check and balance que eles falam, né, que veio aí desde a época de Montesquieu, ele prevê o quê? Que cada um dos poderes, eles são independentes, mas eles também revisa o que o outro está fazendo, ou seja, ele é independente, mas ele tem que ser harmônico, ele não pode sobrepor ao outro, ele tem características próprias, ele pode, né, desenvolver o seu trabalho independentemente, o legislativo tem as regras próprias, regimento interno próprio, ele que decide como que é que ele vai praticar os atos, mas só que ele não pode sobrepor aos outros poderes. Então, ele não pode interferir no executivo, ele não pode interferir no judiciário, mas ele tem que ser como se fosse um vigilante.
ele tem que estar ali o tempo todo, em que pese ser independente, ele tem que estar em harmonia, ele não pode sobrepor ao outro poder. Isso é um princípio, princípio da separação dos poderes. Está previsto, então, no artigo 2º da Constituição Federal. Vou ler com vocês o artigo 2º também, para poder a gente ir acompanhando aí. Quem tiver com a Constituição Federal, artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então, isso, né, é muito importante para nós. Ou seja, toda essa separação dos poderes e harmonia entre eles, ele prevê várias funções. Então, essas funções, ele tanto tem uma função típica, que só ele pode fazer, como ele tem uma função atípica, que é aquela que vai adentrar vigilantemente, regrando o outro poder. E a gente vai ver elas aqui daqui um pouquinho. Esse princípio ainda da separação dos poderes, ele prevê o quê? Que a função de cada órgão vai ser exercida, né, por cada um, concentrada por cada um não pode fazer a função do outro. Vamos supor, o executivo, ele não pode fazer as funções do legislativo, mas só que ele pode vigilar, né, vai estar ali como vigilante para poder isso não sobrepor. Então, por isso que tem essa divisão dos poderes, e ela divide em 2 elementos. A especialização funcional, cada um tem a sua função específica, o legislativo, né? Tem lá o Congresso e as assembleias legislativas que fazem as funções típicas de cada uma delas. O executivo também é dividido em órgãos da administração pública, né, que faz essa função executiva, e o judiciário, que tem aí, né, todos os tribunais e todas as justiças de cada localidade, né, para poder fazer a sua função jurisdicional, que é de julgar mesmo, né, em relação a cada um dos atos praticados pela população. E também um outro elemento aí da divisão dos poderes é a independência orgânica, ou seja, cada um deles tem o seu regramento próprio. Então, ele tem o seu regimento interno, ele, né, vai seguir o que é a lei própria de cada um dos seus órgãos, sem subordinar a outro. Então, ele exerce independentemente a sua organização interna, mas ele também não pode adentrar dentro do outro poder. No caso aqui, o sistema de governo presidencialista, né, prevê o quê? Que essa separação dos poderes tem algumas características bem específicas. Então, cada um dos poderes, poder legislativo, executivo e judiciário, cada um tem a sua independência orgânica, ou seja, cada órgão é livre dentro do seu regramento para poder exercer as suas funções, só que tem que ter essa harmonia. Não pode, né, um querer se sobrepor ao outro. Em outros regimentos, ou antigamente, tinha muito isso de adentrar dentro do outro. Agora, com a Constituição Federal de 88, não é mais possível. Nós temos regramentos específicos em cada tipo de coisa que ele pratica. Então, todas as suas funções internas e as funções que, às vezes, atingem o outro órgão, elas estão previstas já na Constituição Federal. Então, cada um poder vai exercer a sua função que é dele, né? No caso aí, vamos supor um exemplo, o legislativo, ele vai legislar, ele vai fazer as leis. Então, ele tem uma função típica dele. Só que quando ele faz também uma função atípica, ele não é que ele adentra dentro do outro órgão, mas ele faz uma forma de prática, de ato, que seria igual do outro. Vamos supor, se ele julga um processo administrativo disciplinar de um seu funcionário, em que pese ele ser o legislativo, ele também está agindo como se ele fosse judiciário, ele está julgando, né, uma questão interna. Então, não é que ele está sendo julgador, mas dentro do mérito dele, ali dentro do órgão dele, ele pode praticar esse ato. Mas seria um ato precípio de quem? Do judiciário. Então, isso traz um freio, um contrapeso, que é o chamado check and balance. Ou seja, ele freia as atitudes e as práticas de cada órgão para trazer o quê? Essa harmonia. Então, nenhum pode intervir no outro órgão, né? Legislativo, judiciário e aí o executivo, mas ele também pratica outros atos que não são precipuamente previstos para ele. Tomar um café, né? Essa é a minha xícara,
que eu ganhei do 10º período no semestre passado, olha que linda, e vem aqui com o meu nome, o nome de todos os alunos, e de cá o símbolo do direito. Então, assim, um cafezinho para vocês também. Tá. Ai, já esfriou. E aqui trouxe para vocês as funções. Não está no livro de vocês, mas eu achei importante trazer para já desde o primeiro período vocês irem assimilando, porque sempre cai em concurso isso aqui. Então, cada órgão, ele tem essa previsão da função típica, o que cada um, só ele mesmo pratica, e a função atípica, que é aquela que ele faz como se fosse parecido com outro órgão. Na função típica. Então, o legislativo, ele vai o quê? Legislar. Então, ele vai, né, verificar aí, fazer toda essa movimentação para poder atualizar e fazer as leis que precisam se existir no nosso ordenamento. Então, aqui, o legislativo, ele vai legislar, né, fazer essas leis, né, em relação a isso, e proceder o quê? Fiscalização contábil. Também vai verificar se está sendo aplicado a lei, né, principalmente orçamentária, que é tão importante, certa, a parte financeira, orçamentária, contábil e patrimonial do Poder Executivo. Então, em que pese ele ter que legislar, ele também tem que fazer essa fiscalização. Então, é obrigação dele, a função típica dele, praticar esse ato. Só que ele também tem uma função atípica que parece com o Executivo e parece com o Judiciário. Então, quando o Legislativo, né, ele pratica uma organização interna, ele vê o regimento interno dele, verificando quais que vão ser os cargos, qual vai ser o concurso, quando ele vai conceder férias, quando ele vai fazer, né, a verificação de todo o regimento interno dele, ele está como se praticasse um ato do executivo, mas não é, né? No caso, ele não vira executivo, ele só tem funções atípicas do Poder Executivo. E ele também pratica atos como se fosse do judiciário, no caso aqui do judiciário. Quando o Senado julga o presidente da República por crimes de responsabilidade, é o legislativo que julga. Então, parece que ele está sendo judiciário, mas não, ele tem essa função atípica, mas somente nesse caso específico. Inclusive, eu indico que vocês leiam, né, esses artigos que estão descritos aí, para poder assimilar bem essa função típica e função atípica. Aqui, para julgar o presidente da República, a previsão está lá no artigo 52, inciso 1 da Constituição. Agora, já no Executivo. O Executivo, ele tem a obrigação principal de quê? Praticar atos de chefia do Estado, chefia de governo e atos administrativos. Então, tudo aquilo que é obrigação do Executivo, ele tem que fazer. Então, ele vai verificar se organizar esse Estado, manter, né, o governo aí com harmonia, praticar todos esses atos para poder manter essa organização, mas ele também pratica essas funções atípicas, né? No caso aí, ele pratica a função do legislativo quando o presidente da República adota essa medida provisória, no caso aí, ele edita uma medida provisória com força de lei, que ela tem uma previsão de 120 dias, ela começa já a funcionar dentro do nosso ordenamento durante esse prazo, 60 dias. Se em 60 dias ela não virou lei, tem mais 60 dias, tranca a pauta, né, no caso aí, para poder votar outras coisas urgentes, ela fica trancando todas as coisas, exceto as coisas muito urgentes, para poder o quê? Forçar que essa medida provisória vire lei. Então, lá no artigo 62, ele demonstra o quê? Que o Executivo pode praticar esse ato quando o presidente da República adota a medida provisória. Se depois de 120 dias ele não converter em lei, ela para de existir, ela some do nosso ordenamento, ela não pode continuar a existir, mas é uma prática de legislar feita pelo presidente da República, e o presidente da República está dentro do Executivo. Outra função que o Executivo também faz, atípica, é a jurisdicional. Ele também julga internamente, né, as defesas e recursos administrativos. Então, se você entrou com um processo administrativo disciplinar contra um servidor, ele praticou alguma conduta inadequada. Quando você julga esse processo administrativo disciplinar, igual eu trabalho na Câmara Municipal de Anápolis, se acontecer alguma inconsistência na prática de ato de algum servidor, isso vai virar um processo administrativo. Se for dentro do órgão que eu coordeno, eu mesma vou fazer uma análise em relação a esse processo
processo. E vai passar por uma comissão, vai ter direito à defesa, ampla defesa, contraditório, e isso vai até a última instância dentro do órgão. No caso aí, seria o presidente da Câmara Municipal de Anápolis, né? Nesse caso. E aí, se caso ainda tiver alguma inconsistência dentro desse ato administrativo, pode ser discutido no judicial também, tá? Mas aí, quando ele pratica esse ato de julgar essas defesas e recursos administrativos, o próprio executivo pratica uma função atípica também. E da mesma forma, o judiciário também, ele tem a função típica dele, que é julgar, né? Ele diz o direito no caso concreto, faz o julgamento em cada uma das instâncias, né? Em primeira instância, os juízes de primeiro grau. Depois vai, vamos supor que aqui em Anápolis, seria aqui no fórum, né? A justiça de primeiro grau, vamos supor, vara cível. Depois, se caso recorrer, vai para o quê? Para o TJ Goiás, aí vai para o tribunal, né? No caso aí, 3 desembargadores vão decidir o seu processo. Se caso ainda tiver alguma inconsistência e quiser ir para o STF em casos que ferem, né, alguma lei, ou para o STJ, alguma coisa que fere a Constituição Federal, então também lá vai ser julgado. Então, o judiciário, a principal função típica dele é julgar. Ele vai dizer o direito no caso concreto, tirando esse conflito do nosso ordenamento e aplicando a lei em cada uma das instâncias, primeiro grau, segundo grau ou, no caso, os tribunais superiores. Agora, ele também pratica atos dos outros órgãos, como se fosse dos outros órgãos. Na esfera legislativa, ele também tem o seu regimento interno dos tribunais, onde ele decide sobre férias de funcionários, sobre quando que vai ser, às vezes, alguma suspensão de prazo, às vezes vai fechar para poder ter alguma coisa, vamos supor, agora que suspendeu os prazos, né? Estão todos os prazos suspensos no judiciário. Então, ele está legislando, ele está praticando atos internos. Quando ele muda esses regimentos, essas leis internas, ele também está legislando. Então, teve aí agora, né, com esse negócio aí do coronavírus, teve a suspensão de todos os prazos, de todos os processos em todas as instâncias. Somente o que anda são casos urgentes. Ele está legislando. E a forma executiva também. Então, o judiciário, ele pratica também uma função atípica de executivo quando ele administra as suas coisas internas. Então, ele está decidindo, né, está administrando licença maternidade, licença prêmio, que é aquela quando você atinge 5 anos de trabalho público, você tem direito a férias de 3 meses, né? No férias não, aí no caso chamado licença de 3 meses, ou, né, se caso por obrigação do serviço você não conseguir tirar esses 3 meses, você tem direito a ter um reembolso desse valor. E também quando ele pratica a concessão ou, né, a organização dessas férias dos funcionários. Também está lá no artigo 96, né, da Constituição Federal, e isso também é uma função atípica do judiciário. Então, é um pouquinho extenso essa função típica e atípica, mas eu indico que vocês estudem, porque isso é muito, muito importante para vocês daqui para o futuro, porque sempre cai em concurso, tá? Pessoal, se tiver alguma pergunta, viu, pode ir falando aí. Nós vamos voltar no artigo 1º, você vê que até o artigo 5º da Constituição Federal é quase que uma vida, mas é a parte mais importante da Constituição Federal. Não que as outras não sejam importantes, mas essa é mais. Então, a gente vai voltar no artigo 1º da Constituição Federal para vocês verem outras coisas que são os fundamentos aí da República, que está previsto aí ainda no artigo 1º da Constituição Federal. Então, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Você vê que o Distrito Federal, ele tem atos de estado e atos também de município. Então, ele sempre vai ser descrito separado, né, estado, município e DF, porque ele tem função híbrida. Então, ele sempre vai ser descrito em separado de estado, município, porque ele tem um regramento próprio. Constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. Então, isso é muito importante. Não confunda os fundamentos aqui, que são esses, com os objetivos, tá? A gente vai ver daqui um pouquinho. Os fundamentos da República são soberania, né? Então, o Estado brasileiro, ele é soberano, ele tem, né, a sua imponência perante os outros estados federados, ou seja, outros países,
tem que obedecer ao nosso regramento interno, então nós somos soberanos dentro do nosso país, então nós conversamos com outros países com a cara do Brasil inteiro. Então, não vai ser o Estado de São Paulo vai conversar, não, é o Brasil está sendo representado, né, para poder, com soberania, falar com outro Estado, de outro, né, no caso, outro país. Cidadania, né, todos nós, brasileiros, somos cidadãos que moramos aqui nesse país. Dignidade da pessoa humana, ou seja, preserva no caso, preserva e protege a dignidade de todos os cidadãos brasileiros. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, isso é para proteção do desenvolvimento econômico. Então, as empresas, né, pode ter o seu desenvolvimento interno livre, né, e proteção aí social do trabalho, ou seja, protege os trabalhadores, né, de dispensa arbitrária, de, às vezes, uma forma degradante de trabalho. Então, tem todos os regramentos na CLT, né, que é a consolidação das leis trabalhistas, que prevê a proteção desses trabalhadores. E pluralismo político. O que significa pluralismo político? É que cada um pode se filiar ou decidir ou fazer um novo partido da forma que entender que seja a melhor possível. Então, não pode intervir em relação a isso, nenhum dos representantes e muito menos a sociedade. Cada um tem o direito à liberdade, né, de pluralismo político e escolher o que quiser. Então, esses fundamentos previstos aí no artigo 1º da Constituição Federal são inerentes ao quê? Ao Estado Federado Brasileiro. Então, tudo isso fundamenta, é a base, é como se fosse assemelhado a princípio. O fundamento é regra base, que vai reger, né, todo o nosso país. Ele é uma estrutura. E sem esses fundamentos, a gente não tem um Estado democrático, né, não tem a proteção da Constituição Federal. Os objetivos, eles estão lá no artigo 3º, então não confundam com esses fundamentos do artigo 1º, tá? Então, o que é diferente de fundamento de objetivo? O fundamento é alicerce, é a estrutura, é o que a gente não pode viver sem. Objetivo, lá do artigo 3º, é uma coisa que a gente busca, é como se fosse uma esperança. A gente vai perseguir essa esperança, é uma vontade que a gente tem. Fundamento não, fundamento ele já faz parte da nossa estrutura. Então, aqui está explicado cada um desses, né, que eu acabei de explicar, mas estamos aí de novo com os conceitos. Então, tudo no direito a gente tem que ter a explicação conceitual, né, que vem aí previsto através das doutrinas, e tem também a previsão do conceito geral. E eu trouxe aí para vocês o que está no livro de vocês. Então, soberania prevista no artigo 1º é o poder político supremo, né, do plano interno e independente do plano internacional, ou seja, ele é supremo, tem que ser obedecido internamente, ou seja, tudo que está previsto na Constituição Federal, todos no Brasil têm que obedecer, principalmente político, né, e perante outro, vamos supor, eu perante outro país, eu também sou independente, eu tenho as minhas regras próprias. Ninguém vai vir de outro país e tentar impor aqui dentro do nosso país alguma intenção, alguma previsão legal dele. Então, a não ser que tenha um tratado internacional, que ela tenha a mesma força da Constituição Federal, porque ela tem um crivo muito difícil de ser aprovado. Ou seja, se foi aprovado um tratado internacional, é porque passou por toda a discussão aqui dentro do nosso país, toda a discussão no país estrangeiro, e ela virou uma lei suprema. Então, ela se sobrepõe, sim, a algum regramento interno. Então, em que pese ter esses tratados, nós temos que ser respeitados como soberanos perante outros países. A cidadania. Cidadania é quando você integra essas pessoas, né, os indivíduos, a sociedade, né, ao Estado, à vontade popular, ou seja, a gente também tem o direito de, através de plebiscito, escolher o que a gente quer. Então, a cidadania é exercida por todos nós, né, que moramos aqui. Então, a vontade popular, em que pese ela ter que ter um crivo, através aí de um plebiscito, um referendo, né, a gente vai ver também todos esses conceitos depois, isso tudo tem que ser respeitado. Então, se a gente decide por mudar alguma normativa, isso tem que ser respeitado e isso tem que ser incluído nas nossas leis.
dignidade da pessoa humana. Então, tudo que for possível ser feito dentro do nosso país, dentro do Estado Democrático de Direito, tem que orientar e interpretar todas essas leis e princípios para a proteção da sociedade. Então, você não vai poder ter dentro do nosso regramento nenhuma lei que fere o direito, vamos supor, a direito à vida, direito à proteção, direito à saúde. Então, se uma lei está interferindo nisso, ele está atingindo princípios básicos que a gente tem dentro da Constituição Federal e da sociedade. Então, ela não pode subsistir. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa é o que eu falei, que é para desenvolvimento econômico, proteção das empresas, mas sempre respeitando o trabalhador. Então, todas as normas que a gente tem, inclusive a Constituição Federal prevê algumas proteções, né? Aí, direito a um salário mínimo, direito à moradia, direito a várias questões básicas, direito à proteção. Então, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte. São esses. Além de outros, né? Tem vários outros Isso. também. Então, tudo isso é o quê? Protegendo o trabalhador, em que pese tem que desenvolver realmente a economia, igual está sendo falado agora. Qual que é mais importante? É o direito à vida ou o direito à economia? Primeiro a gente vai focar todo mundo, depois a gente vai atrás de organizar essa economia, porque primeiro a gente tem que ter gente para proteger, para depois proteger a economia, né? Então, exatamente. Isso tudo está previsto na Constituição Federal como uma forma de proteção. E pluralismo político, ou seja, né, a gente tem que respeitar o direito do outro. Ah, não é porque o outro tem um partido X ou um partido Y que é mais ou menos importante, ou você pode falar o que quiser para poder atingir aquela pessoa. Não, você tem que ter direito a participar e escolher os seus representantes de forma organizada e de maneira respeitosa. Então, cada um tem direito a se filiar do jeito que quiser. Então, todas essas características aqui descritas são os fundamentos da Constituição Federal, são fundamentos da República. Isso não é mudado. Isso aqui é fundamento, é alicerce da nossa Constituição Federal. E aqueles objetivos que a gente vai ver daqui a pouco, ele não, é uma coisa que a gente tenta buscar para cada dia alcançar o quê? Um bem social, ou seja, a proteção de cada um de nós. Aqui o artigo 3º, então, esses objetivos, ele prevê o quê? Que são fundamentais para nós, brasileiros, buscar o quê? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Também buscar o quê? O desenvolvimento nacional, ou seja, fazer o nosso país desenvolver economicamente, socialmente, né? Trazer benefícios para a população. Então, tudo isso é o que a gente busca, erradicar a pobreza, inclusive essas garantias que você leu aí na Constituição Federal, ela busca o quê? Essa busca aqui, esse objetivo, erradicar a pobreza e retirar, né, essa marginalização da sociedade, né, as pessoas que não têm uma proteção, reduzir as desigualdades sociais e regionais, ou seja, a gente tem que ter um equilíbrio, trazer aí vamos supor, as pessoas que moram no Nordeste ter os mesmos direitos das pessoas que estão lá morando no Sul. Então, o nosso país tem que ser igualitário, buscar aí uma harmonia, né, de direitos em todas as localidades. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação. Então, isso é muito importante, ou seja, você não pode ser perseguido porque você tem uma ideia diferente, ou porque você é mulher, ou porque você, né, no caso aí, tem uma opção sexual diferente. Então, tudo isso é um objetivo a ser alcançado por todos nós aqui na Constituição Federal, está descrito. É tudo o que nós temos que buscar para poder cada dia trazer o bem melhor social para todos. Então, os fundamentos estão no artigo 1º e os objetivos no artigo 3º. Então, na prova aí vocês sabem que fundamentos têm que ser diferenciados dos objetivos, pois cada um está previsto em um lugar diferente aí na Constituição Federal. O artigo 4º, ele já traz os princípios que regem as relações internacionais. Eu vou ler eles para vocês aqui na lei, porque eu acho que fica mais organizado, em que pese eu trouxe por tópicos para vocês aí.
A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Então, todos esses que a gente vai ler agora, eles são princípios do Brasil, princípios da República Federativa do Brasil. Então, o princípio a gente viu que é uma norma geral aplicada para todo mundo. Então, tudo isso é para todos. Independência nacional, ou seja, o nosso país é independente de outros, então não pode um outro país querer adentrar ao nosso ordenamento, às nossas regras, ao nosso desenvolvimento social. Prevalência dos direitos humanos, né? Nós temos aí várias organizações internacionais que protegem também os direitos humanos e nós somos filiados a elas, mas dentro do nosso país nós temos regras próprias também que protegem, né, esses direitos humanos. Então você não pode ferir, né, o direito de cada um por causa de uma crença pessoal e individual sua. Então o direito humano, né, no caso aí, não ter trabalho escravo. Por que é que não pode ter um trabalho escravo, de degradante? Porque nossa proteção da Constituição Federal prevê que o direito humano é básico, então você não pode interferir na esfera individual da pessoa por causa de uma imposição sua. Você não pode prender a pessoa lá na sua chácara lá e colocar para trabalhar do jeito que você quiser, sem receber as condições dignas, um salário mínimo adequado, liberdade de ir e vir, né? Não pode obrigar aquela pessoa a fazer uma dívida para poder ficar o tempo todo dependendo de você. Os direitos humanos protegem isso. Inciso 3. Autodeterminação dos povos, ou seja, eles próprios têm o seu regramento. Vamos supor, os povos indígenas, em que pese eles estarem aqui dentro do nosso país, eles têm proteção individualizada para eles. Então, eles têm, no caso, a proteção da terra deles, a proteção da cultura deles. Em que pese a gente ter um regramento na Constituição Federal, a gente não vai impor que eles, né, tenham uma vida diferente porque a gente quer impondo um regramento novo. Então, cada um tem a sua determinação interna. Nós temos a nossa, através da Constituição Federal, mas dentro da nossa, o quilombola também tem um regramento deles, em que pese ser aí, né, um direito que é da prática do dia a dia, né, no caso, mas eles não têm isso por escrito, mas eles têm um regramento interno deles e que vai ser respeitado. Não intervenção é a regra. No caso aí, não pode um Estado querer interferir no outro ator ter direita ou o Estado dentro do município, mas em caso de instabilidade social, né, igual a gente já viu aí, pode sim intervir para poder preservar a harmonia, né, local. Igualdade entre os estados. Então, o estado em que pese ele ser economicamente superior ao outro, ele não pode impor isso. Então, não é porque o estado de São Paulo ele gera mais riqueza que ele é mais importante do que o Acre, que seria menos desenvolvido. Não. Cada um tem a mesma importância, né, perante os outros estados. Então, isso é feito de maneira igualitária. Defesa da paz. Todos nós temos que defender em todas as esferas, seja individual, aí, através dos municípios, através dos estados, DF, então tudo isso é busca da paz nacional, não somente local, mas cada um fazendo a sua parte. Solução pacífica dos conflitos, então nós temos que buscar também de forma, o máximo possível de forma pacífica, ter harmonia. Então, se deixar ter uma instabilidade, vai ter aí a interferência aí de cada um, né? Mas para busca do quê? Para pacificação social. Então, eu não posso informar, né? Deixar que esse conflito atinja as outras esferas. Repúdio ao terrorismo e ao racismo, né? Isso é básico da nossa Constituição Federal. Então, né, não pode haver nenhuma forma de autorização para ter qualquer forma de terrorismo interno no país, ou no caso, a gente busca essa proteção ao não racismo, né, para a pessoa, né, todos ter direitos iguais. Cooperação, esse é o inciso 9, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Então, né, tudo tem que ser feito o quê? Para desenvolver não só o nosso país.
Oi, não estou entendendo nada. Essa música aí, quem tá com a música, por favor? Não, não é eu não. Acho que era a Cristiane, parece. Tá, então vamos seguir aqui. Vocês estão conseguindo acompanhar aí no slide, né? Tá. Estou acompanhando o slide no Vadimeco também. Tá, eu vou mandar para vocês depois esses slides, tá? E tá também na aula, ela está sendo gravada, depois vocês acompanham. E, então, vamos voltar aqui. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Então, tudo tem que ser feito de forma a proteger a sociedade sem nenhuma interferência, né, de autorização ou, às vezes, fechar os olhos, né? Isso tem que ser buscado para poder ser retirado, terrorismo e racismo. E o último, não, penúltimo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Então, tudo tem que ser feito de maneira harmônica para buscar o quê? Todos progredirem de forma geral no mundo inteiro. Então, você vê que o esforço que está sendo feito agora para poder buscar uma vacina, um remédio de tratamento, uma forma, né, de busca da humanidade inteira em prol de todos nós. Então, tudo que puder ser feito em forma de cooperação dos povos, tem que ser feito, né, desde que seja uma maneira harmônica, sem interferência interna para nós, então tem que ser feito. E a concessão de asilo político, que é o último item, o item 10. Concessão de asilo político, ou seja, se você tem um tratado em relação àquele outro país e tem, né, uma autorização aí dos tribunais superiores, do STJ, que autoriza esse asilo político, pode ser feito sim para proteção daquela pessoa. É como se fosse nós termos aqui um pedaço de proteção estrangeira dentro do nosso país. Nós vamos autorizar, né, a proteção dessa pessoa aqui dentro do nosso país, desde que tenha, né, uma cooperação internacional, geralmente isso é recíproco, da mesma forma que você tem um tratado aqui para proteção dessa pessoa, lá no outro país também vai ter proteção para um de nós. Então, se você está fazendo uma viagem, acontece uma guerra nesse lugar, você vai ter uma proteção dentro da embaixada, um asilo político dentro daquele lugar, né, inicialmente, e da mesma forma que no país vai poder ter isso, desde que seja recíproco, né, e previsto. O parágrafo único do artigo 4º ainda prevê o quê? A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Aí eu trouxe para vocês aqui, depois dos princípios, que isso é o Mercosul, igual a gente já fez aqui, né, uma interação de todos os países aqui, né, da América Latina para proteção, ou seja, nós temos privilégios, algumas melhoras em relação a importação, exportação, então, assim, a gente tem umas benesses com os países da América Latina que antes não tinha, e que às vezes a gente não tem com outros países, então é um regramento internacional, um pacto internacional, para proteção integral de forma econômica, política, social e cultural para esses povos. Da mesma forma que a gente tem aí o G20, nós temos outras esferas em outros âmbitos. Esse é específico, o Mercosul, para a América Latina. Voltando aqui, eu trouxe para vocês os princípios, né, divididos. Como que é que eles são divididos? Todos aqueles que a gente viu ali no artigo 4º, eles são divididos em 3 esferas. Então, os princípios que regem o Brasil e suas relações internacionais, eles são ligados à pessoa, que aí seria o quê? O repúdio ao terrorismo e ao racismo, concessão ao asilo político e prevalência dos direitos humanos. Também tem os que são direcionados à independência nacional, ou seja, o nosso país ele tem que ser independente e respeitado internacionalmente. Aí são eles: cooperação dos povos para o progresso da humanidade, autodeterminação dos povos, igualdade entre os estados, não intervenção, independência nacional. Então, não pode ser igual antigamente, que vinha um outro país e tentava tomar uma parte do nosso território. Nós temos um tratado geral internacional que protege para isso não acontecer mais. Então, ninguém pode mais, igual na época dos vikings, vir aqui e falar assim, eu vou tomar o Rio Grande do Sul. Não pode isso mais acontecer, porque nós temos um tratado geral internacional que impede isso. E você pode tirar o áudio, por favor? E tem também os ligados à paz. Então, para trazer essa paz, nós temos ainda 2 princípios: solução pacífica de conflitos
e defesa da paz. Então, todos esses, né, são aí os nossos princípios básicos, que você vê, está descrito somente no artigo 4º da Constituição Federal. Então, todos esses regramentos, esses princípios, são normas basilares para todos nós. Independente de, às vezes, a gente não pensar que eles existem e fundamentam a nossa República Federativa do Brasil. Então, essa proteção internacional, eu trouxe para vocês o exemplo do Mercosul. E agora é o horário do nosso intervalo. Vocês querem passar direto e a gente termina mais cedo ou quer os 20 minutos de intervalo? Passar direto. Então tá. Okay? Vê com os outros. Não, passa direto. É mais fácil. Tá bom. Então, nós vamos passar direto e terminar um pouquinho antes, tá? Quando der o horário, vou até tirar o outro alarme aqui para poder a gente não ter interferência, aproveitar que a gente parou um pouquinho. Então, ia voltar às 9h35, nós vamos terminar, então, mais ou menos às 10h30, tá? Vou tirar aqui. Se quiserem tomar uma aguinha também, vocês ficam à vontade. Bom, né? Cada um na sua casa, porque tem chocolatinho quente, um cafezinho, uma água. Vamos lá. Só pegar aí. Alguém tem áudio? Quem é? Eu acho que é o Alisson. Tira o áudio. Não, não é eu não. Não é não? Não é eu não. Não. Deixa eu ver. Já melhorou. Nós vamos, então, agora para a seção 1.3 do nosso livro. Mutação e reforma constitucional. Isso trata de como que é que nós podemos mudar a Constituição Federal. Ela pode ser mudada de qualquer forma. Nós vimos agora, né, que eu falei que não é qualquer PEC, né, que pode ser qualquer tipo de norma que pode ser mudada. Às vezes você tem aí uma proposta de emenda constitucional válida que vai passar, mas não são todas as normas que podem ser mudadas. Aqui, pode tirar o áudio, que está me atrapalhando? O Alisson, é você? Não é eu não. Até longe de mim. Alguém está fazendo um barulho aí, está me atrapalhando. Ok, melhorou. Então, aqui, a mutabilidade constitucional, ou seja, a Constituição pode ser mudada? Não. Eu acho que não. Foi dito isso. Alô? Travou, mas... Eu ligo o áudio, ela pede para desligar. Aí depois ela pede para responder. Como que eu vou responder? Ai, peraí que meus meninos estão chorando. É só deixar o áudio desligado quando a professora estiver explicando. E quando tiver uma dúvida, é só ligar novamente, fazer a pergunta e desligar, entendeu? Isso. O dela travou, foi? Bugou a transmissão da professora. Tá bom, chega. Vai jogar? Eloy entende que ela bota fazendo barulho, credo. Olha aqui, muito melhor. Ai, meu ouvido. Ai, explodiu. Voltou? Ela ainda não. Você está escutando meus meninos chorar? Tá muito alto. Peraí que eu vou desligar então. Tá.
Sim, ela saiu agora, foi? O Gabi responde. A professora desistiu. Eu acho que ela tá tentando entrar no chat. Verdade. Eu vou esperar um pouquinho, se ela não aparecer, eu subo. Lare, lare, lare. Ela voltou? Não. Ai, que bom. Breno, você tá na escuta? Manda mensagem pra Gente, ela. vocês estão fazendo esse. Vocês Eu estão já tô fazendo aqui, eu tô esse mandando áudio. mensagem pra ela já. Tá bom. Gente, vocês estão fazendo esse avo aí. O Ava tá feito, tô respondendo as questões. Nossa, eu dei paciência pra isso, não. Tu não fez? Fiz um pouco só, mas é muita coisa. Eu fiz um pouco. O que me deixa ruim de voltar a fazer é aqueles slides de vídeo. Muito extenso. Ah, não. Eu não fiz aquele trabalho da Bejanice lá, Da Juliana? das perguntas e respostas. Não, Gente, a dissertação é pra entregar amanhã, tá? Só lembrando vocês. Da professora não, da Juliana. Beira. Sabe aquele que passou? O que tem amanhã? Amanhã é o último dia de entregar a dissertação da Juliana. Gente, eu não sei fazer dissertação. É 2, ó. Mas amanhã tem que dar meu Gente, tem jeito. 10 anos que eu não estudo. Tem 10, eu tenho 1, mas mesmo assim já perdi tudo. Nossa senhora, eu vou ligar pra Juliana. Tamo Nossa, junto, não. Alisson. Quem tá aqui na ligação? Bem aqui dá pra ver. Não, falou aí. Tá o Breno, E aí, gente? a Késia, a Só Tânia, nós, a Alisson. Dailson, Marcos Aurélio, Rafaela, Eduarda, Cristiane, Yasmin e o resto aqui que não tá carregando, porque a minha internet tá péssima. São 10 pessoas ao todo. Eu não aprendi ainda, foi mandar mensagem pra ela nesse chat aqui. Como é que manda, gente? Aquela pergunta. Alô? Oi. Gente, eu acordei hoje, meu cabelo tava... Ó. Sal bagaço. Alô, bem-vinda, Tim. Para mais informações, espere a professora. E aí, Breno, nada da professora responder? A professora falou que nem tinha visto que ela saiu. Oxi. Ela não viu. Oxi! Ela vai reiniciar. Vou falar com ela pra gente sair.
Tum, 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 tum. Ei, ei, ei. What? Bem-vinda, Tim. A Tim informa que os representantes estão dignados. Tum, 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 tum. Ei, ei, ei. What? Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Gente, ela não voltou? Não. Tum, 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 tum. O meu bugou, saiu, eu voltei. O meu, no começo, eu esqueci a senha, aí tive que criar outro. Perdi 15 minutos de aula. Mas senha para entrar aqui na chamada de vídeo? Sim, tem que criar uma conta no Microsoft. Ah, pois eu não criei, não. Eu tenho a do videogame aqui de casa. Deve que esse daí é porque tem acesso. Eu não tenho. O Gmail não entra. É porque eu tenho um Xbox One aqui em casa, sabe? Aí para você ingressar nele tem que ter a conta da Microsoft. Pois é. O meu eu vim criar ontem. Aí eu esqueci, aí tive que criar outro. Quer ver até quando ela vai ficar assim? Quando ela vai ficar assim? Eu tô rezando logo para começar essa aula. Não tô entendendo nada. Não tem lógica isso aqui, não. E a mensalidade? Que vai ser o mesmo estouro. Que não é a mesma coisa. Meu Deus do céu. Ai, tô numa fome. Hã? A mensalidade. Alguém conseguiu tirar? Eu não consegui tirar, não. Eu tenho 3 meses que nunca nem paguei mensalidade. Vixe. E como que vai fazer? Eles não cobram, não. Juros.